Oi, gente. Oi, professora. Meu nome é Patrícia, né? Eu estou aqui junto com vocês fazendo o curso, né? Vocês não me veem porque eu estou trabalhando. E o meu trabalho, o meu dia a dia consiste em fazer e dar manutenção nos jardins, né? Eu trabalho aqui mesmo na faculdade, onde eu realizo capinas, poda, faço irrigação das plantinhas aqui, né? O meu trabalho mesmo é cuidar, renovar para que o jardim esteja sempre bem apresentado. Imagina tudo que um homem faz, né? Eu tenho que fazer também, que isso é uma coisa que está dentro da minha profissão, dentro da área que eu trabalho. E olha que bacana, né? O trabalho proposto é sobre modelagem de fluxos de água em plantas, né? Do tecidos para a biosfera. Eu vivencio, né? Essa questão da água nas plantas no meu dia a dia, né? O meu grupo, ele é composto pelo Carlos Patrick, pela Juliana e eu, né? E eu e meu grupo, nós vamos tentar explicar um pouco, né, do que a gente leu no artigo, né, sobre o trabalho. Da minha parte, eu espero que vocês compreendam, né, que vocês entendam a minha parte, porque eu não sou muito boa em explicar. O artigo, ele é do Maurício Menocutini, né? Foi publicado no ano de 2019. E o que esse artigo fala? Aqui nós vamos ver, né, a questão da água no solo e como que a planta absorve, como que ocorre esse movimento da água, né, sendo transportada pela planta. Essa publicação foi feita por Tansley há 25 anos e ela trouxe notoriedade, né, à arquitetura, hidráulica vegetal de plantas e de diferentes tipos de plantas amadeiradas. A concentração de água, ela depende, né, da composição e a estrutura do solo, né? A gente geralmente quando olha só vê o solo, né? Aí nós esquecemos que ele é constituído de areia, né? O solo é constituído de areia, de partículas de minerais, água, ar e matéria orgânica. E dentro, né, desse grupo da matéria orgânica, nós encontramos os restos de plantas, né, em decomposição e temos também humus, né, pedaços de raízes, né, e outros tipos de organismos, né, como a bactéria, fungos. E para a gente entender melhor essa relação, nós temos que saber qual que é a função do solo, né? A função do solo, ela tá aí para fornecer a água para as plantas, né? E também permitir que as raízes absorvam essa água, tá? Nessa figura aqui, nesse desenho, não dá para ver que tá muito pequenininho, né? Eu não consegui ampliar. Nessa imagem aqui, nós conseguimos visualizar, né, as situações em que essa planta se encontra para poder absorver a água do solo. O que acontece? Aqui, ó, bem pequenininho desse lado aqui, tá o xilema, tá? E aqui a raiz, que busca a água mais no interior do solo. Só que para que essa raiz consiga absorver a água que essa planta necessita, porque tem a questão da capacidade de campo também, tem a questão de cada planta ela tem uma necessidade X de água. Tipo, vou dar um exemplo assim, sei lá, talvez seja bobo. Como se fosse nós seres humanos, né? Quando é um bebê, ele consome uma quantidade lá de água. Quando ele está na adolescência, é uma outra quantidade, né?
E a gente, quando atinge a fase adulta, também tem diferentes, né, quantidades de água dependendo do peso de cada um. Então, não sei se eu consegui fazer um exemplo mais assim, mas aí nós vamos entender que, como eu falei no slide anterior, o solo é composto por várias partículas, né? E aí, esse solo, quando ele tem muita areia, a água não para, né? A água já bate e escorre rapidamente. E tem a questão da argila também, né? Que um solo argiloso, ele já dificulta, né, a absorção dessa água, dificulta para que as raízes consigam absorver essa água.